como eu consegui ser professora aqui nos Estados Unidos sem ter uma formação em pedagogia. E o que é o CDA? Quanto que custa tirar o seu CDA? E tipo assim, pra que eu vou fazer faculdade se eu posso trabalhar? O que precisa pra você tirar o CDA? Oi gente, bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Júlia, seja muito bem-vindo. Espero que você já tenha deixado o seu like, que você já esteja seguindo o canal, me segue também lá no Instagram. E o assunto de hoje é uma coisa que bastante gente me pergunta, que é como eu consegui ser professora aqui nos Estados Unidos sem ter uma formação em pedagogia. Então bora lá! Eu já fiz várias aulas em faculdade aqui nos Estados Unidos, várias, só que pra mim é muito difícil conciliar trabalho em tempo integral mais a faculdade. Pra mim é bem difícil, principalmente depois de Covid, porque ficou muito entre híbrido, né, as faculdades aqui. Então, às vezes você tem aula que é só online, às vezes aulas que é só em pessoa, e às vezes aula que é uma mistura dos dois. E muito normalmente, quer dizer, todas as aulas que eu preciso tirar pra conseguir o meu diploma de Early Childhood Education, né? Eu preciso de alguma aula que eu não vou conseguir fazer por conta de trabalhar em tempo integral. Eu já pensei várias vezes em pegar aquele famoso Student Loan, que é tipo assim, um empréstimo pra você conseguir fazer a faculdade aqui. Só que eu não acho que compensa, então eu procurei outros caminhos pra conseguir trabalhar como professora e eu encontrei um que tem me servido muito bem, apesar de eu ainda ter o sonho de fazer uma faculdade de pedagogia. Então se você fez, parabéns pra você, minha amiga, porque eu acho muito bonito. E eu gostaria muito de fazer, mas isso não quer dizer que eu só vou lá e falo qualquer coisa. Eu fiz também um certificado que eles têm aqui nos Estados Unidos que se chama CDA. E o que é o CDA? Eu vou ler primeiro o que eles escreveram na própria página do CDA, que é o credencial Child Development Associate, é a credencial mais amplamente reconhecida na educação infantil e é um trampolim fundamental no caminho do avanço na carreira de educador. O CDA baseia-se num conjunto básico de padrões de competência que orientam os profissionais da primeira infância para se tornarem educadores qualificados de crianças pequenas. Então ele é como se fosse assim um trampolim, sabe? Ele é onde você meio que pode começar, pra você começar meio que na força de trabalho como professor, sabe? Na escola que eu trabalho, todos os professores têm CDA e alguns estão cursando faculdade, outros estão só com CDA mesmo, porque você pode manter o seu CDA e não precisa fazer faculdade de pedagogia, dependendo da idade das crianças que você gosta de trabalhar com. Por exemplo, o CDA só funciona para você trabalhar com bebezinho, recém-nascido, até os 5 anos de idade. Passando dos 5 anos de idade, você precisa ter um diploma de Early Childhood Education, numa faculdade, que acho que seria o equivalente a um de pedagoga no Brasil. Eu acredito, não tenho certeza, eu posso pesquisar isso. Mas não confia 100% nisso. Eu sei que a partir dos 5 anos você precisa de ter um diploma de faculdade para trabalhar com criança, porque aí você seria professora de kindergarten. E para ser professora de kindergarten você precisa desse diploma de faculdade. Isso eu sei. Agora, o que eu busquei com o CDA foi justamente uma oportunidade de poder trabalhar como professora, líder, sem ter que ter uma faculdade. Por que é interessante você tirar o seu CDA quando você está aqui nos Estados Unidos e quer trabalhar como professora, mas não quer fazer a faculdade? O CDA, ele faz com que você possa trabalhar como uma professora líder e ele também te dá a oportunidade, se você quiser, de abrir a sua própria creche, o seu próprio berçário, ou sua própria escolinha. Você vai ter esse credencial do CDA, ele te dá uma... não sei se essa é a palavra, mas ele te dá tipo esse profissionalismo, sabe? Você tem a credencial pra poder trabalhar com isso. Você não tá só abrindo uma coisa e bora lá. Você tem essa credencial, sabe? Na escola que eu trabalhei em Seattle, eu não era professora líder. Eu era co-teaching, que era tipo assim, 2 professoras. Então eu podia trabalhar porque a outra professora tinha o certificado, ou a faculdade, não me lembro. E eu trabalhava como a co-teacher, então era tipo 2 professoras trabalhando junto numa escola. Nessa que eu trabalho agora, aqui no Havaí, eu sou a professora líder e eu tenho a minha ajudante, que é a minha aide, não sei, é assistente, né, que fala aqui no Brasil, que é a minha assistente, mas eu que planejo as aulas, eu que decido o que vai ser feito, eu que arrumo a sala de aula, tudo, e eu só consigo fazer isso por eu ter essa credencial do CDA. Quanto que custa tirar o seu CDA
aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se existe algo parecido no Brasil. Se tiver, deixa nos comentários, porque eu tenho até interesse, tá? Sem sacanagem, eu tenho muito interesse. Então, se vocês souberem de algum curso, assim, que dê pra fazer, pra tirar um CD, uma credencial, alguma coisa assim, eu sou sempre interessada em saber mais e mais de educação infantil. E, eventualmente, se Deus quiser, eu vou tirar vou fazer minha faculdade aqui. Mas bora lá! Quanto que custa? Bom, o curso do CDA completo custa $849. E eu digo o curso completo porque, assim, primeiro você vai ter que fazer um CDA Training, que é uma aula online. Essa aula online é bem chata. Quando tava fazendo ela, eu vi que ela era muito parecida com aulas que eu já tive na faculdade, porque eu já fiz faculdade. Como eu disse, eu fiz algumas aulas nas faculdades aqui, e eu vi que o CDA era muito parecido. Eu falei assim, eu até mandei um e-mail pro pessoal do CDA falando assim, teria como eu comprovar que eu já sei essas coisas, porque eu já fiz as aulas? Eles falaram que não, que eles estão meio que numa votação pra tentar dar crédito pra quem faz o CDA ou pra quem faz faculdade, pra trazer esses créditos pro CDA ou do CDA pra faculdade. Deu pra entender? Porque são bem parecidos do que você aprende. Então você tem que fazer essas aulas no CDA Training e custa $399. Você também vai precisar de um livro e esse livro custa $25. Esse livro é bem chato, é um livro que eu detestei. Não é um livro que dá pra você consultar depois em relação a como lidar com crianças, sabe? Como ser uma boa professora, isso e aquilo. Só tem a ver com CDA. Então é um livro assim bem... eu acho horrível, o livro é horrível, mas só custa $25. Então tá aí, tem que ter o livro também. E você tem que fazer a seu application, né? Que é o Application Plus Assessment. Esse Application Plus Assessment é o valor de uma visita que você vai ter que ter de uma pessoa física, que é o seu PD Specialist, que vai vir e ver como que você conduz a sua aula. Como que você lidar com as crianças, como você organiza a sua sala de aula. Se você tem os centers, né, que eles chamam aqui, que é tipo assim, aqui é o Home Center, que é tipo assim, onde eles brincam de casinha, digamos assim. Aqui é o Science Center, aqui é não sei o que lá. Eu posso falar mais sobre essa visita porque acabou de acontecer e foi, tipo assim, uma experiência horrível. Foi uma experiência muito ruim. Eu posso falar mais sobre isso num outro vídeo, mas eu acabei de ter essa semana passada essa PD Specialist vendo. Mas então tem o Application Assessment. O Assessment é uma prova que eu vou ter daqui a uma semana, que você vai lá e faz essa prova. Eu não sei ainda como que vai ser, mas eu posso filmar e mostrar como que vai ser também. E o valor desse application e assessment é $425. Então, não é uma coisa muito cara. Se você for comparar com a faculdade, é uma opção muito barata se você quer trabalhar com criança. Por que então só não tirar o CDA e tipo assim, pra que eu vou fazer faculdade se eu posso trabalhar? Por uma coisa muito chata. Duas coisas, na verdade. Uma é porque o CDA você tem que renovar a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos você tem que fazer a prova de novo e update o seu portfólio. E eu posso mostrar esse portfólio em mais detalhes, se vocês quiserem ver depois, mas eu deixei algumas imagens do que é esse portfólio. E você tem que fazer a prova de novo, então é uma coisa meio chata. De 2 em 2 anos você tem que pagar esse valor e fazer isso, é muito chato. Mas é isso. Esses aqui são os valores do CDA, $849. O que precisa pra você tirar o CDA? Bom, você precisa ter high school, né? Você precisa ter o ensino fundamental e... eu não sei como fala, sabe? Você completar a escola, você tem que completar os seus estudos na escola básica, assim, sabe? E você tem que completar 120 horas de educação infantil comprovadas, então pode ser trabalhando como babá ou qualquer coisa, mas você tem que comprovar essas 120 horas. E você também tem que ter comprovado 480 horas de trabalhando com criança num estabelecimento de escola. Então, tipo assim, eu trabalhei em Seattle, então eu consegui comprovar isso. Mas eu era co-teaching, então dá pra entender, né? Eu poderia trabalhar assim, porque eu não tava sendo a professora líder, tá ligado? Era 2 professoras trabalhando juntos. Então, porque sem o CDA você não pode trabalhar assim. Então, eu comprovei essas 480 horas. Quando você tiver tudo isso, você pode aplicar pra fazer o CDA. Quando você vai fazer o CDA, tem 2 tipos que você pode escolher fazer. Um é pra trabalhar com bebê até 36 meses de idade, que é o que eu trabalho. A minha turma é de 2 a 3 anos, 3 anos e meio por aí. Eles estão virando crianças de 3 anos, mas a minha turma começa com 2 aninhos. Mas com o meu CDA eu posso trabalhar até com bebê recém-nascido. E você pode também aplicar pra trabalhar com criança de 3 a 5 anos. Como eu disse, o limite é 5 anos, porque a partir dos 5 anos só ter o CDA não funciona mais, você tem que ter um diploma, porque daí entra na pré-escola e parará pundum. Então você tem essas 2 opções. Você não pode tirar um CDA e querer trabalhar com criança de 3 a 5 anos ou com criança de 0 a 36. Você tem que escolher um ou outro, ou tirar um outro CDA, porque são diferentes. Apesar de eu já ter visto o portfólio de professores que trabalham com crianças de
de 3 a 5 anos e é tipo assim, muito parecida. Quando eu fizer um falando sobre o portfólio, eu posso falar mais sobre isso. Mas é basicamente atividades que dá pra você adaptar, sabe? Tipo, pra criança mais velha, fazer um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, umas perguntas um pouco mais... Eles têm que pensar um pouquinho mais, piriri, pororó, pururu. Agora falando um pouquinho sobre o portfólio. Eu não vou mostrar meu portfólio nesse vídeo, até porque eu não tô com ele aqui, ele tá na escola. Mas o portfólio, ele é a parte mais chata. Pelo menos pra mim foi a parte mais chata. E foi a parte mais idiota ao mesmo tempo, porque a mulher praticamente, tipo assim, não falou sobre o meu portfólio quando ela fez a visita, a PD Specialist, né? Mas o portfólio, você tem que fazer recomendações de menu pra criança, né? De uma alimentação balanceada e saudável. Você tem que fazer exemplos de aulas que você prepararia, um exemplo de uma semana inteira, o que você estaria ensinando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o porquê de cada atividade que você escolheu, livros que você recomenda, sites que você recomenda. Também você tem que preparar uma parte toda falando sobre como ajudar os pais de crianças que têm necessidades especiais, como abordar esse tipo de assunto com os pais. Então tem toda tentando ver como que você é como uma professora mesmo, sabe? E a parte que eu mais gostei de fazer, que é o seu personal statement, que é mostrando, assim, o porquê de você ser uma professora, sabe? Essa foi a parte que eu mais gostei. E é uma coisa que deu muito trabalho e eu fiquei muito naquele vai e volta, sabe? Ai, não tá bom o suficiente, então é uma coisa que foi bem chatinha de fazer. E depois que você tá com tudo isso pronto, você chama a PD Specialist, ela vem na sua sala de aula, olha, vê se tá tudo certo, te aprova ou não te aprova. Você sendo aprovada, você pode fazer o teste, e o teste eu vou fazer semana que vem. Eu posso até mostrar, como eu já disse, um vídeo falando sobre isso. E depois que você faz tudo isso, você consegue a sua credencial. Então, no total, eu tenho a credencial do CDA ainda? Não. Mas eu consegui uma isenção, eu acho que é assim que se diz, porque tava com falta de pedir specialist pra fazer a minha visita, então já tinha tudo pronto, mas eu não conseguia ter a visita do PD Specialist. Então eu consegui qual a palavra que eu acabei de usar agora, gente? Uma isenção pra conseguir exercer o cargo de professora, de main teacher, né? Como que eu falei? Professora líder por conta disso. Bom, então é esse que é o CDA. Eu não sei se tem alguma coisa similar no Brasil ou não, acredito que tenha, não sei. Mas deixa nos comentários. Eu vou deixar o site também do CDA aqui pra vocês darem uma olhadinha. E tem bastante informação lá. Também tem bastante scholarship, né? Que é tipo bolsas de estudo pra você fazer o CDA, porque eles querem quanto mais profissionais credenciados, melhor, né? Porque eleva o nível de educação que as crianças estão tendo do que você simplesmente ir lá e ser uma pessoa que gosta muito de trabalhar com criança e ir, né? Com a credencial você sabe mais, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. E uma outra coisa também de você ter a credencial é que ela é aceita em todos os 50 estados americanos, mais Porto Rico, Guam e Ilhas Virgens. Ilhas Virgens ou Ilha Virgínia? Não sei, que são territórios americanos, né? E ele também te dá um bump, assim, pra você se mostrar no mercado de trabalho, né? Pra te ajudar a ser uma candidata mais bem qualificada, talvez em comparação com outras pessoas. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha respondido bastante das questões que vocês têm, como eu me tornei professora líder numa escola. É assim que fala, professora líder, eu detesto essa palavra, gente, mas tudo bem. Mas qualquer dúvida, deixa nos comentários, espero ter muito ajudado vocês. Qualquer coisa me manda mensagem aqui nos comentários ou lá na DM do Instagram, vou deixar o Instagram aqui. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!